Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Todos, na atualidade, defrontamos desafios. A sociedade contemporânea atingiu os mais altos níveis de conforto, de longevidade para a vida, de acomodações, de soluções dos problemas mais imediatos. Hoje, podemos ter uma ideia perfeita do planeta Marte. Belonaves partem na direção de outro sistema solar. Na intimidade do planeta, as micropartículas diariamente são estudadas para poder explicar os problemas da saúde, principalmente da saúde emocional, que vem sendo agora um fator principal na conduta das criaturas. As estatísticas revelam-nos que o câncer e a depressão atingiram níveis de óbitos os mais elevados. O câncer vem devorando a civilização moderna e, na sua vária manifestação, nas suas facetas, ameaça a nossa cultura, a nossa sociedade. Depois de havermos experimentado as grandes mudanças sociológicas durante a pandemia, que se vem transformando uma epidemia vulgar, nós nos encontramos aturdidos. Apesar das vacinas salvadoras, constatamos que ainda não encontramos o caminho da nossa saúde física ante vírus, bactérias, micróbios de várias espécies. É como se nós, à medida que avançamos intelectualmente, vamos encontrando outros visores de situação muito grave para a nossa vida. E apesar das ciências psicológicas, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, haverem descoberto os fenômenos mentais e emocionais em um grande número, quase todos ainda somos verdadeiros enigmas universais. O diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, endereçado a um paciente, jamais será o mesmo diagnóstico para outro, por causa das experiências pessoais, das situações socioeconômicas, da convivência familiar e das heranças genéticas. Cada um de nós carrega uma carga genética específica que nos vai levar a um quadro de alteração comportamental na área do nosso pensamento. Mas, ao mesmo tempo que os fenômenos psiquiátricos são identificados, as terapêuticas são praticamente as mesmas, com resultados surpreendentes. Primeiro, na modificação do nosso mapa mental, através de drogas que modificam por algum tempo a nossa personalidade. Mas, concomitantemente, ao lado de um estado esquizofrênico, podemos ter outros distúrbios simultâneos, a esquizofrenia e a depressão. Ou podemos ter a depressão e um transtorno
de outra natureza à depressão associado. E nós, aparentemente com saúde, porque nunca tivemos tanta saúde como no momento, nem tanta enfermidade enigmática como no momento, por causa dos fatores iniciais, das suas origens, da nossa conduta e, sobretudo, da nossa convivência. Dir-se-á que a nossa sociedade, por geral, está enferma. Por volta do século XIX, mais ou menos 1885, quando Sigmund Freud abandonou Viena para poder estudar melhor a epilepsia e outros derivados de natureza mental, o eminente pai da psicanálise já afirmava que saúde é uma coisa muito rara. E a saúde, conforme nós pensamos, não existe, porque o nosso organismo é uma máquina muito bem elaborada. E como toda máquina, à medida em que passa o tempo, vem também um desgaste. E isso nós vamos ver na lei da vida, quando asseveramos: tudo que vive gasta energia. É chamada a segunda lei da gravitação universal, a lei da entropia. A vida, para viver, consome energia. É natural que, periodicamente, digamos, mas eu não era assim. E não era. A energia foi consumida. E é necessário tentar reabastecer o organismo para nós tentarmos ser diferentes com bem-estar. Bem-estar. O bem-estar não é apenas quando estamos saudáveis. Por exemplo, eu tenho 95 anos, gozo de um notável bem-estar, mas não tenho saúde. Porque a energia que mantém o meu corpo foi colocada no ato do nascimento X volume. Nesses X volumes, houve um desgaste natural. Então, eu não sou a pessoa saudável que eu era há 20 anos. Porque nesses 20 anos foram consumidas energias que fazem falta ao bem-estar. Então, eu terei saúde, mas não terei bem-estar. Então, terei incômodos, ansiedade, nervosismo, depressão, porque a máquina está com carência dos fluidos que a mantêm. Nas máquinas não pensantes, nós colocamos óleos, molas, peças substitutas. Do ser humano, também colocamos o óleo das terapêuticas, da recreação, que nos motiva os órgãos a voltarem a produzir aquilo que chamamos bem-estar. Mas o bem-estar é muito oscilante, porque ele depende da máquina, mas a máquina depende do pensamento. E o pensamento é o resultado de um conjunto de vibrações existenciais. Pela manhã, eu acordo e tenho uma contrariedade. Então, supera a contrariedade. Mas houve uma perda de energia nessa área que eu supri através da resignação. Mais tarde, uma ansiedade que eu tive ontem e que não se concretizou, aparece hoje como uma melancolia,
Eu não sei exatamente a razão dessa melancolia, mas o meu inconsciente guardou nos depósitos aquilo que eu esperava e não aconteceu. Então, hoje, eu estou sob a pressão do que não aconteceu e me magoou. Então, eu estabeleço uma situação de irritabilidade, de desconforto emocional. Mas como sou uma pessoa educada, civilizada, eu supero mantendo a máscara do ego, sorrindo. É um disfarce. E a pessoa diz quanto é feliz, acreditando que aquele sorriso é de felicidade. Talvez, mas invariavelmente é o sorriso da máscara do eu, para ninguém saber realmente o que está acontecendo comigo. Nesse momento, se eu tenho religião, que é uma filosofia, eu então apelo para a religião e digo assim: Deus sabe o que eu estou passando. E como eu creio que Deus existe, eu lhe peço socorro, terapia para aquilo que me está magoando, que nos está desagradando. E se eu fizer o silêncio necessário ao pedido, eu receberei a resposta. Porque na vida tudo é um bumerangue. Atiramos e volta. É uma questão de tempo. Eu sou o que fiz de mim ontem. Se eu era um temperamento vulgar, vicioso, mentiroso, eu posso mudar de máscara, mas não de temperamento. Porque eu sou irritadiço. Eu controlo, mas sou irritadiço. Tenho que fazer uma terapia profunda. Amar, recomendada por Jesus Cristo. Amar a essa situação e dizer: eu estou assim, porque eu me permito isto, mas eu vou mudar. Por que eu estou sempre irritado? Por que nada me basta? Por que estou sempre impaciente? Por que estou sempre me comparando a outro? Não adianta comparar. Na Terra não existe nada igual. Tudo é original. O diretor de botânica do Museu de História Natural de Nova York, durante 40 anos, o Dr. Casey Morrison escreveu um livro fantástico, 7 motivos pelos quais eu creio em Deus. E um dos motivos pelos quais ele crê em Deus é a diversidade. Não existe nada igual. A impressão digital é uma faceta pobre. Porque, por exemplo, na minha idade eu já não tenho impressão digital. Elas desapareceram. Mas eu tenho a íris dos olhos, que não é igual à de outra pessoa. Então, agora já não se faz mais a identificação dactilográfica ou cóspica, mas pela íris. A entrada da casa, eu olho, determinadas máquinas, eu olho. E tive a surpresa ontem de, lendo a vida de uma pessoa portadora de ELA, daquela doença que vai paralisando a pessoa, até a pessoa ficar um bloco, não fala, não se comunica, fica todo dominado pela doença e morre numa situação deplorável. É uma senhora de Curitiba. Então, ela conseguiu estimular os fabricantes de computadores para fazer um computador que pudesse ler o seu olhar. Acaba de ser lançado em Curitiba um livro, uma autobiografia.
Ela não se move, não escreve. Escreveu todo o livro por computação. Aparece o teclado, a tela, e ela fica e olha para uma letra. A letra acende no painel. Olha para outra, e outra, e outra. E alguém ao lado vai lendo, porque acende uma luz na letra. Tal a sensibilidade da inteligência artificial. E escreveu o livro inteiro. Uma amiga me mandou, e eu me comprometi a fazer algumas palestras a respeito da doença, ela, e dessa doença em particular, dessa mulher que conseguiu vencer a barreira. Um sintoma pode começar na mão, como uma cãibra, ou no pé. Um grande jogador de beisebol nos Estados Unidos estava acostumado ao maior desempenho. E certo dia, jogando, ele quis saltar e o pé recusou. Ele estranhou aquilo, ficou preso ao chão, perdeu a chance. Mas continuou. Quando ele saiu e foi pegar o automóvel, no momento em que preparava para dar marcha a ré e colocou o pé no pedal, o pé não atendeu. No dia seguinte passou. Mais tarde, ao estender o braço para pegar algo, é como se o braço não obedecesse à vontade. Ele pensou em pegar o objeto aqui e o braço foi para cá. Era uma das várias manifestações sintomáticas da ELA. É uma doença progressiva. Cada dia a pessoa está pior do que no dia anterior. Porque em qualquer doença, a esperança de que amanhã está melhor, depois de amanhã está melhor, mas nessa, como noutras, é lamentável, porque amanhã estará pior. Depois de amanhã, pior. E no prazo X, deve ter morrido. Mas esta mulher, com um pensamento notável, mãe de família, que conseguiu colocar o filho da aeronáutica, no dia que ele foi receber um dos instrumentos, no término dos estudos, ela foi para assistir. E as suas auxiliares ergueram-na para que o filho pudesse abraçá-la. E ela disse, não vou chorar, porque não posso perturbar os meus olhos através dos quais eu consigo falar. Então, nós vimos aí a tragédia. E eu me pergunto, que terá feito ela com a voz em encarnação passada? Que terá ela estimulado as pessoas a fazerem? Porque nós somos frutos, como acabei de dizer, dos nossos atos. Ela veio com a carga de resgate na voz e no corpo inteiro. Então, ela dirá que não pode haver nada pior no mundo do que a perda da voz, para quem sempre falou. E o período de vida, ao máximo, é de 5 anos. Ela comemorou a semana passada 10 anos. Pela força interior, tem um amigo que também possui ela. Somos amigos há 20 anos. E quando começaram os sintomas, ele era procurador da República no estado de São Paulo. Era um rapaz de 26 anos. Uma inteligência invulgar. Para passar do concurso, ele pegou os programas, foi para uma praia da área de Santos, estudar sozinho e tirou o primeiro lugar no Brasil. 3 meses em São Paulo, como procurador da República, ele notou o primeiro desvio no olho. O olho foi mudando de posição, porque estava um tumor do cérebro. E, ao mesmo tempo, a manifestação da ELA. Mas ele era espírita. E ele sabia que nós podemos controlar o nosso corpo. A nossa vida é o fruto da nossa mente.
Daí o velho ditado, diz-me quem és, que eu te direi com quem convives. Diz-me com quem convives, e eu te direi quem és, a lei das afinidades. Pois bem, à medida em que ele tinha um surto da ela, ele perdia uma função. Então ele perdeu um olho, perdeu o movimento do braço direito, passou a escrever com o esquerdo. Teve outro surto, perdeu o braço esquerdo, começou a escrever com o pé. Criou uma rotina alimentar. Ele mesmo estabeleceu uma rotina alimentar de frutos e frutos do mar. Está agora com 50 anos. Casou-se há pouco com a auxiliar que foi tomar conta. E o otimismo, a dificuldade para falar, porque ele tem apenas uma parte da dicção. Então não fala, não escreve, mas se comunica através de sinais com os dedos dos pés. Em Londres, uma criança nasceu e era totalmente paralisada. Era uma família pobre, sua mãe era empregada doméstica e ela conseguiu que a patroa permitisse que ela levasse a criança para o trabalho e era colocada numa caixa de papelão. Com o tempo, ela percebeu que seu filho era cego, surdo e mudo. E, além disso, não movimentava com equilíbrio as mãos. Mas um dia que ela estava muito nervosa, ao falar com ele e olhá-lo, ela percebeu que ele movia o dedo polegar do pé esquerdo. Então, essa mulher notável, a mãe, começou a educar o filho, conversando com ele através do dedo polegar do pé esquerdo. E ele escreveu um livro contando o que é ser presidiário numa cela sem grades. Ele é um presidiário, não pode fazer nada preso ali. Apenas com movimentos do dedo polegar do pé esquerdo, ela criou um alfabeto e foi trabalhando com ele, publicou o primeiro livro. Ele casou-se, porque a Terra é muito interessante. Alguém ligado a ele pelo passado, porque não tem outra explicação, casou-se e o apoia. Ele ainda está vivo já, bastante idoso. Então, nesses desafios da reencarnação, possuímos a necessidade de uma filosofia de vida. Por quê? Que me acontecem essas coisas. A questão está colocada errada. Tem que ser porque nos acontecem essas coisas. Porque quem não tem A, tem B. Quem não tem B, tem X. Todos, sem exceção, que estamos na Terra, somos como diamantes brutos que necessitam ser lapidados para permitirem que as estrelas brilhem na sua face. O espírito que somos, no corpo de barro, que é a matéria, está na Terra para ser lapidado. E para tanto nasceram as religiões, para explicar que a vida humana tem um sentido post-mortem. Não é apenas o sentido existencial físico. Qual é o sentido da minha vida? Ganhar dinheiro, ter posição social, estar nas redes sociais numa posição invejável, ter amigos gratos, desfrutar dos favores da atualidade, gozar, ou melhor, ter uma vida cômoda. Sim, e depois? Porque essa vida avança inexoravelmente. E o jovem de hoje é adulto de amanhã. O adulto de hoje é ancião de amanhã, quando chega a ser ancião. E o ancião é a etapa final.
mas muitos vão antes da ancianidade. E nós deveríamos perguntar: para onde? Se olharmos uma criança de 5 anos e eu a abraçar, ela jamais tem ideia desses 90 que nos separam. Porque a minha vida foi uma experiência. A dela, mesmo seja minha alma gêmea, meu pé gêmeo, não é absolutamente parecida. Porque ela é diferente. Nós somos todos diferentes. Então, aquilo que nós anelamos, ter um marido que nos compreenda, ter uma esposa que seja como nós, isso é nos contos de fadas. Termos pessoas com quem convivamos em bem-estar. Que bem-estar? Entendendo a outra pessoa. E estabelecendo uma regra: se eu não posso mudar-me, porque eu vou querer que o outro mude para me agradar? É um raciocínio fácil. Se eu não consigo ser melhor do que sou, eu prometo não ter inveja de ninguém. Até ver uma pessoa bem estruturada, bem vestida, bem entupida de joia, com cabelo pintado de roxo, eu morro de inveja. Mesmo que não queira. E isso é curioso, porque eu tenho uma amiga muito querida, e ela me telefonou hoje para me dizer: olha, sonhei com você. Mas não foi um sonho, hein? Sonhei que nós estávamos em uma recepção espiritual, onde o espírito do Dr. Bezerra de Menezes atendia uma multidão. E quando eu cheguei, eu vi que você estava numa sala contígua, com Joana de Ângeles e tal, e tal, e tal. E ela foi descrevendo um encontro espiritual perfeito. Não é uma pessoa de muitas luzes, é uma pessoa modesta culturalmente. Mas o que me surpreendeu é que você estava com o cabelo pintado de vermelho. Eu digo: então foi no inferno que nós nos encontramos. E como eu tenho cuidado em decifrar sonhos pelas imagens de Carl Gustav Jung, significado dos sonhos, etc., eu fui meditar e percebi essa visão dela dos meus cabelos vermelhos. Não era que os cabelos estivessem vermelhos. Ela captou o meu psiquismo, porque naquele dia, naquela noite, eu estava com graves preocupações. E a preocupação apareceu no meu sonho com o cabelo vermelho incendiado. É muito difícil traduzir símbolos, mas eu me dedico a lê-los há muitos anos. Então eu fiz a minha composição e disse-lhe: nós nos encontramos realmente. E lá nesse sonho, você há de lembrar que o seu choque foi na hora do nosso encontro, que na hora da despedida o cabelo voltou a ter a cor atual, que também não é a verdadeira. Aqui para nós, né? A gente também é gente, né? E passa um conservante. Eu tenho uma amiga que passa conservante, mas ela não diz a palavra pintar nunca. Ela diz: eu uso um produto que mantém a cor do cabelo. Eu achei essa desculpa mais deslavada. E ela diz: você, Edivaldo? Eu digo: eu dou assim uma ajudazinha ao organismo. Ela diz: você gosta? Eu digo: adoro. E é vaidade? Não sei, não me preocupei. É amor a mim mesmo. Se está errado, a culpa é de Deus, que disse que nos amássemos. E eu acho horrível. E então, aquele rapaz jovem como eu, de 35 anos, com a cabeça alva. Eu aí dei uma ajudazinha à natureza. Muito curioso. E vou abrir um parênteses. Eu visitava Chico Xavier 2 vezes ao ano em Uberaba. Quando ele estava em Pedro Leopoldo, eu visitava 3, porque ia muito a Belo Horizonte.
e sempre Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, são 40 minutos, ia visitá-lo. E um dia eu vi que eu não estava lá muito bem. Eu digo, nossa, o Chico vai me olhar e vai dizer, está acabado. E isso há 50 anos, hein? Se ele me visse agora, eu diria, já acabou. Muito bem. Aí eu fui a um cabeleireiro muito famoso de Uberaba. Sentei-me, ele disse o quê? Eu digo, uma ajeitada, que eu vou ver ali o Chico. Então, corte mais curto, que a gente fica mais novo. Então, as técnicas, né? E ele disse, Divaldo, apareceu agora um produto que a gente passa na cabeça e ele fica cinza. O meu cabelo já estava mais ou menos como pele de gado, né? Uma mancha aqui, outra mancha acolá, uma mancha enorme aqui na frente. Eu disse, e não derruba o cabelo, não? Ele disse, não. Quer usar? Eu disse, vamos. Se eu não gostar, pode na hora, tira. Aí ele deu aquela pintada cinza. Eu olhei e me lembrei de um ator de Hollywood da época, né? Tyrone Power. Nossa, sentou Divaldo Franco e sai Tyrone Power. Muito bem. Quando eu cheguei, que o Chico me viu, ele já conhecia as manchinhas. Ele fez assim, meu filho, pelo amor de Deus, o que é que fizeram com o seu cabelo que você está lindo? Eu aí disse comigo, amanhã eu vou no cabeleireiro para ele dar outra ajeitada. Bom, à tarde nós íamos ao Abacateiro, onde ele fazia reunião pública. E eu fui também, todo mundo achou lindo, e eu também. E um dizia assim, olha, você está mais jovem. Eu remocei e tal. De repente, Nosso Senhor decretou uma chuva. E eu não sabia de nada, não estava acostumado. De repente, eu olhei para minha camisa e vi aquela borra. Disse, que coisa, um abacateiro. E aí eu senti algo escorrendo, passei o dedo. A beleza escorreu toda. Mas isso foi naquele tempo, porque de lá para cá foi uma variedade formidável e eu fui acompanhando. Certo dia eu estava em Miami, ia fazer a palestra e passei lá no mall e vi uma barbershop. Eu digo, vou dar. Mas eu tinha preconceito contra a mulher, engraçado. E eu me achava feminista, mas a tradição, eu tinha preconceito. Eu não cortava cabelo com mulher de jeito nenhum, porque mulher não sabe dar com o meu cabelo do homem. Mas quando eu entrei, só tinha mulher. Eu disse, dei a minha primeira errada. E uma delas era super feminista, estava de jeans, dizia, senta aí. Eu já sentei. E ela veio com aquela máquina. E eu digo, não é só para... Aí ela me disse em um inglês meio espanhol, eu lo sé. Eu digo, é cubana. Aí, com o meu brasileiro espanhol, mantive a intimidade. E ela disse, o senhor que usa ao cabelo? E eu aí dei o nome do meu superproduto, que eu não digo a ninguém. Porque há 3 pessoas no Brasil que usam o mesmo produto e nós não dizemos a ninguém. Silvio Santos, presidente Sarney e Joe. Então eu disse, ele olhou para mim e fez, mas isso é muito antigo? Eu disse, minha filha, é. E tem algo de novo? Tem. Tem agora só para homem. Não me diga. Tem. E tem uma vantagem, 5 minutos. O outro 40, e olha lá as borras. Eu digo, você dá para dar uma experimentada? Eu disse, para já. Aí a mulher pegou a máquina, me roeu o cabelo para lá para cá, fez tudo. Eu disse, não quero moderna. Você está em Miami. Eu digo, mas não sou de Miami, eu vou voltar para o Pau da Lima. E a mulher fez os caminhos de rato, fez umas corredores, não sei o quê. Aí chegou a hora fundamental da bateu uma coisa. Fecha os olhos. Abre os olhos. Lá estava a revelação do poder de uma tinta. Que coisa impressionante. Daí Deus me ajudou, que eu descobri
Mas depois da palestra, não perguntem o nome, porque eu não digo. É este amor ao nosso bem-estar. Mas esse amor à religião, a proposta filosófica do bem, diz que nós devemos ter pelos animais. E quando eu vejo esses animais hoje, alguns mais inteligentes do que eu, tem uns gatos por aí na internet que eu digo, não, isso não é gato, isso é um robô, porque faz coisas que eu não consigo. E aí eu olho para ele, ele olha para mim, pisca o olho. Eu digo, não é possível. E então vem uma filosofia necessária à nossa vida. Ter uma crença religiosa não é um pieguismo, é uma busca filosófica de prazer. Se a filosofia existencial me diz, procure a beleza, viva da beleza, goze hoje. Outra filosofia diz, pense também em gozar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. É a filosofia espírita. Você não é a aparência, você está numa fase da aparência. Eu tomo uma fotografia minha de há 50 anos, era uma gracinha. Tomo outra quando eu tinha 60, era quase uma gracinha. Tomo outra quando eu fiz 80, era um pré-decadência. Olho agora, é um além-decadência. E certo dia, eu estava numa cidade de Goiás, onde eu havia estado fazia 50 anos. E o meu anfitrião de há 50 anos chegou à casa que me hospedava e me disse, Divaldo, hoje você está comemorando 50 anos que esteve aqui pela primeira vez. Você lembra? Eu lembrava. Eu tenho muito boa memória para certos fatos. Aí lembrei e ele tirou uma fotografia. Disse, aqui está a fotografia. Eu disse, deixa eu ver. Eu olhei e reconheci todos. Éramos 6. Aí eu vi e disse, só não conheço este. Ele disse, é você. Porque os outros eu já tinha conhecido, a cara não mudou nada. Mas aquela carinha de há 50 anos era agora o maracujá maduro, cheio de estrias e tudo. Eu disse, sou eu? Aí eu fiquei procurando descobrir onde é que eu estava. Depois de muito sacrifício mental, eu descobri. Mas aí o meu amigo me diz, Divaldo, você lembra de um detalhe? Quando eu cheguei à cidade, um alto-falante dizia-se muito alto, neste momento, deve estar adentrando a nossa cidade querida, Satanás. Satanás em pessoa. Eu aí disse, perguntei ao meu amigo, será que dá para eu ver Satanás? Ele disse, é você. Era na igreja o alto-falante e o sacerdote, muito gentil, estava me saudando. Eu digo, porque nós naquele tempo éramos Satanás. Agora, somos ainda um pouco bruxos, mas está na moda ser espírita. Não? A pessoa, eu sou espírita, kardecista da tenda São Francisco Xavier, que é muito pior, porque é uma mescla de tudo. Quando eu dizer simplesmente sou espírita, é a síntese de uma doutrina que me diz que a alma é imortal. O corpo perece, como tudo. Esta forma, dentro de algum tempo, estará perfeitamente modificada. Mas a essência que vitaliza a forma está viva. E ela transmuda. Quando sai do modelo biológico que nós temos, nós temos um modelo biológico de energia. A medicina chega a dizer modelo organizador da forma. Então eu serei um perispírito e uma energia espiritual. Essa energia é vida, como esta energia aqui, através das antenas e do satélite, está em qualquer parte do mundo onde haja um receptor e possa focalizar a mesma onda.
Mas eu não creio que eu vou ser energia. Nem eu também, há 50 anos, acreditaria que eu estaria falando e vendo-me em países longínquos, onde eu tenho alguns amigos que me ouvem, que participam da nossa reunião, que me veem, que debatemos uma vez por semana, que fazemos uma reunião para debates, para estudos com 10 outros amigos. Porque a ciência nos levou à compreensão de que a vida é eterna. E nós deveríamos preparar-nos para esta vida após vida. Por quê? Porque se eu tenho inimigos, eles morrem, eu morro. E volto à terra para fazer o bem, para me recuperar. Meus inimigos ficaram lá e eles podem me perseguir. Eles podem me perturbar. E lendo a vida do apóstolo Paulo, muitas vezes, eu me dizia, mas Paulo, daquela trajetória, a sós, àquela época, pés descalços, roupa rasgada, cabeça quebrada das pauladas, do chicote, considerado morto e ressuscita, ele não fala desses espíritos maus que nos perseguem. E lendo pela 4ª vez hoje o Paulo e Estevão, numa frase, quando Paulo está na cidade de Icônio, na Grécia, e as pessoas em Icônio que receberam o Evangelho, porque se não fosse Paulo, nós não seríamos cristãos. Porque ele teve a coragem de sair de Israel, naquele tempo, daquela paisagem palestina, e levar ao mundo. Senão teria morrido lá. Emmanuel disse, se não houvesse Estevão, não haveria Paulo. E se não houvesse Paulo, não haveria o cristianismo na terra. Porque ele saiu a ser arrebentado. Dessa página, ele estava pregando em Icônio, uma cidade muito modesta, de gente muito pobre, de judeus pobres. E foi um êxito, porque ele apresentava um rei espiritual, não um rei montado a cavalo para salvar Israel, mas um rei que nos daria o reino dos céus. E o povo modesto se apaixonou. E essas forças do mal, chamadas demoníacas, perturbadoras, obsessoras, maléficas, malévolas, começaram a atuar nas pessoas para que o bem não se fizesse possível, como hoje. Ondas de espíritos maus tomam as pessoas para tentar impedir a prática do bem. E Paulo, depois que termina de pregar, notem o ardil das forças do mal. Uma jovem de nome Tecla se apaixonou por ele. Mas coitado de Paulo, os dentes arrebentados de pedradas, um olho vazado, porque ele acabara de tomar 20 chibatadas. Na ponta da chibata há umas molas ou 3 pedrinhas de metal, que quando bate, elas rasgam as carnes. O rosto, com aquelas ranhaduras ou bastonadas. Sabe o que é um bastão de beisebol? Então ele tomou 30 bastonadas. Imagine o sicário com ódio e o bastão bater na cabeça, bater na cara, no corpo, das regiões sensíveis, e deixou arrebentado. Quantas costelas quebradas? Porque ele não era de plástico, ele era como nós. E ele, todo inchado e deformado, a moça se apaixonou por ele. E disse, então ele com muita compaixão, porque ele viu que ela estava obsidiada. Não era uma paixão física, era uma habilidade para poder destroçá-lo. Ele disse, minha filha, como você pode se apaixonar por isto?
roupa que vai apodrecer. Paulo não é isto. Você está, pela primeira vez eu li, sob a influência da força do mal que conspira contra a palavra de Jesus. Se nós olharmos a nossa sociedade hoje, Jesus é um crápula. O que é que parte da nossa imprensa tem falado sobre Jesus? No carnaval, há 2 anos, apareceu num carro, perseguido pelo diabo, quem o venceu? Ele arrastado, o diabo vencedor, para ironizar com a fé de 1 bilhão e 100 milhões de católicos. Mais de 500 milhões de protestantes. E uma gotinha de espíritas. E o que é que os cristãos fizeram? Calaram a boca. Menos eu. Então eu escrevi, porque eu sou cristão e exijo que me respeite. Então aquele que é depravado, eu respeito. E não lhe permito que me não respeite. Porque o imposto que ele paga, eu também pago. A vida social que ele tem, eu também tenho. E mesmo que seja uma farsa, o país vive numa democracia. E como eu sou ignorante, eu fui olhar no dicionário o que era uma democracia. E apanhei uma obra de filosofia de Aristóteles, que escreveu ao seu próprio filho o tratado de ética. A ética de Aristóteles é uma ética política. E então eu escrevi numa das redes sociais quem era Jesus Cristo. Mas se isso não bastasse, não é só no Brasil, é uma onda mundial. O presidente da França, que se diz da esquerda, está derrubando igrejas católicas, mas está abrindo espaço aos maometanos. Uma passeata de maometanos mostrou que em Paris existem mais de 1 milhão de maometanos. Se eles têm o direito de ter na sexta-feira um feriado, porque os católicos, os protestantes e de outras religiões não têm direito nenhum? Que liberdade é esta? Liberdade para uns, como querem os chamados da esquerda. Eles podem ser da esquerda, podem ser aleijados, pode ser tudo. E nós não podemos ser corretos? Da direita, do equilíbrio, da decisão, da dignidade, da compostura. Eles não podem permitir, porque são as seclas, são vítimas desses espíritos baixos, que nos inspiram o sexo vulgar, sem nenhum sentido. Como carne de porco está na moda, todo mundo come carne de porco. Amanhã passa a ser xinxim de frango. Então é necessário que os religiosos, honestos, despertem as criaturas para nem tudo que podemos, devemos fazer. O apóstolo Paulo dizia, nem tudo que eu quero, eu devo, e nem tudo que eu devo, eu posso. Quanta coisa nós devemos fazer bem, boa, e não conseguimos. E quanta coisa ruim nós fazemos por impulso, por circunstância. Então o apóstolo Paulo, que trouxe Jesus, declarou com infinita ternura que mudássemos essa paisagem, porque nós sofremos sem necessidade. Eu que tenho conhecimento do Evangelho, que sei para a minha dimensão que é verdade. Eu vejo os mortos. Diariamente minha mãe volta do túmulo e conversa comigo. No atendimento fraterno, os familiares das pessoas vêm e dão mensagens que eu procuro interpretar como se fossem minhas, como se fossem palavras minhas, para não criar nem fanatismo, nem admiração excessiva. Então, eu digo, eu penso e digo o que a pessoa necessita. Então, eu tenho certeza absoluta e vivo exclusivamente para tal. Não me interessa outro.
Mas a você, a outro, interessa ir à praia, vá, passeie, goze, mas não se corrompa. Corromper é outra coisa. O sexo é ornado de prazer, mas não use o sexo apenas para o prazer, que não demora 40 segundos, mas para a felicidade de estar com alguém. Para acariciar a pessoa e sentir que é gente. Então esse sexo não pode ser comprado, não pode ser ocasional. Há que ser trabalhado, há que ser dialogado, há que ser feito de ternura, porque senão perde o sabor, é água do mar. Quanto mais bebe, mais tem sede. Eu fico olhando os expoentes do sexo no mundo. Este agora que ganhou o grande debate em Hollywood, por causa da moça considerada a mais linda do mundo, que eu teria difamado. E este processo que foi o mais caro do mundo, ela vai ter que gastar aproximadamente 20 milhões de dólares. E ainda não acabou o processo. Então, para quê? Ser debatida, mas ela está infeliz. Ela se fez fotografar no bazar de roupas baratas, para o juiz ter pena que ela ficou pobre. Aí a imprensa, que é terrível, descobriu que foi ela mesma que programou. A irmã fotografou e jogou nas redes. Será que isso é a felicidade? Ela esteve com o homem mais rico do mundo, Musk. Traiu, segundo a imprensa. Ela esteve com o homem que mais ganhou dinheiro no cinema. Traiu, segundo a imprensa. Tudo isso veio ao público. Ela ficou menos feliz, porque tudo isso público, comentado, combatido. Será que é essa a felicidade que nós queremos? Ou queremos ter alguém que nos ame? Ou se não tivermos, podermos amar. Não é proibido. Ninguém é obrigado a saber de quem eu gosto, de quem eu não gosto. A gente bota na rede social para exibir. Porque na hora que briga também bota. Estamos agora solteiros. Quer dizer, brigamos. E a felicidade? E o deitar? Pôr a cabeça e dizer amanhã, tal hora, depois de amanhã. Então veio Jesus novamente, diante de tanta corrupção, para nos ensinar a ser felizes com pouca coisa. Que coisa é esta? O amor. Diz Joana, o amor soluciona todos os enigmas da nossa vida. Mas não é necessário que esse amor seja físico. Também é bom quando é físico. Mas é muito bom também quando é fraterno. Quando a gente pode olhar e ver um rosto sorrir para nós. E ver alguém enternecer-se. Eu vi um amigo, botou lá na sua rede a forma de ver o mundo. Ele necessitava de qualquer coisa, mas não tinha dinheiro para comprar. E havia um menino de rua vendendo a coisa. E ele disse ao menino de rua, você parece um bom negociante. O menino disse, eu sou empreendedor. Olha, aquela coisinha. Ele disse assim, então você me vende e eu pago depois, está bem? O menino disse, está bem. Você me dá o seu telefone e manda por um Pix. É Pix, né? Manda pelo Pix. Aí ontem, quando eu soube disso, eu fiquei envergonhado. Aí eu fui também para saber se eu tenho um Pix. Porque eu achei tão notável aquela coisa. Então não precisa mais nem a gente ter confiança. Olha, eu lhe pago depois. Meu telefone é tal, qual é o seu telefone? O menino é um empreendedor. É pena quando ele for um homem dominante, eu não estou mais na terra. Mas do além eu vou ajudar este Pix a ser um grande empreendedor. Então a nossa pergunta é simples. O que é o Evangelho de Jesus?
Será que o evangelho é só para quando a gente está doente, quando a gente perdeu um afeto, quando perdeu o emprego, quando alguém nos destratou? Não. É uma filosofia de vida. A pessoa está me atacando e a gente olha e diz assim, coitado, um perfeito idiota, e fica rindo para ele. Eu vou me contrariar porque ele é psicopata? Ele não tem culpa de ser psicopata, não tem culpa atual. Eu digo, está bem, está muito bem. Uma vez um outro me disse isto, mas você é um covarde porque me deu uma bofetada no rosto, 10h30 da noite no Rio de Janeiro, numa transversal, a Avenida Rui Barbosa, me assaltou, me pegou. Naquele tempo que nem era chique ser assaltado, hoje é chique ser assaltado. Eu tenho uma amiga do Rio que ela disse, Divaldo, eu sou tão azarada que até hoje ainda não fui assaltada. Porque quem ainda não foi assaltado é muita falta de sorte, porque todo mundo já foi. E eu tenho outra amiga que tem tanto medo, ela é rica, e então o marido me contou a seguinte cena. Ele a levou a um estilista em Copacabana e disse para ela, no Mercedes, formidável, eu passo aqui tal hora para lhe pegar, porque ela tem medo de táxi, tem medo de tudo, por causa do assalto. E então, na hora presente, ele foi buscá-la. E ela estava na porta do edifício, quando de repente ela olha, um homem estava olhando para ela. Ela desviou o olhar, e o homem se aproximou, ela foi tomada de terror, e foi caminhando, e o homem atrás. Quando ela ia correndo, o homem gritou, sou eu, teu marido, louca. A que ponto nós chegamos? E eu perguntei assim, mas dona fulana, ela disse, sei lá, que o bandido se vestiu dele para poder me roubar. Então a nossa filosofia é de um pai amoroso, que tem ternura por nós e deseja infinitamente a nossa felicidade. Não deixem que ninguém lhes roube a felicidade. Só seremos infelizes se quisermos. Como pessoa pública, tanto eu sou querido por uns como fortemente odiado por outros. Não sei por quê. Inveja, aqui para nós em particular, e despeito, porque eu já cheguei aos 95 e eles não vão chegar. É uma questão fantástica. Então, tenho enfrentado situações incríveis. Dá para botar-se o dedo na minha casa e você é cínico. E de um ladrão, como eu estava narrando, me agarrar 10h30 da noite e me empurrasse uma árvore e dizer, o que é que você tem aí? Eu me lembrei que não tinha nada. Eu tinha ido à casa de uma amiga, ali, no Flamengo, para orar. E disse, meu Deus, como é que pode, depois de orar? Nem o relógio estava, porque eu tiro o relógio para controlar a hora. Mas eu tenho sempre bom humor, e com as pernas trêmulas, eu disse assim, você me perdoe, mas eu não esperava ser agredido, aí eu não trouxe nada, então me perdoe. Ele aí me deu uma bofetada, que é o maior desafio bater na cara de um homem, de qualquer pessoa, especialmente de um cidadão. Bateu assim, e eu disse assim, você é um covarde. Mas eu não vou lhe bater, porque eu sou mais forte do que você. Se você quiser, e nós dois, eu acho que ainda tenho força de lhe derrubar. Aí eu me vi lutando com o ladrão, imagine que cena, um espírita lutando com o ladrão. Ele disse assim, eu estou olhando, eu acho que se a gente pegar aqui o negócio, você cai para mim. Então não perca tempo de me bater, porque eu não reajo. Por que não reajo? Porque eu sou espírita. E se eu lhe matar, eu digo melhor, porque você é assassino. E eu vou para o hospital, eu estou vendo aqui sua mãe, Dona Carmencita, que está me dizendo que ela morreu de desgosto por sua causa. Ai, meus amigos, o ladrão aí soltou. Minha mãe já morreu, eu digo, morreu nada. Está aqui, está me contando que você era a mula do amante dela, que você levava droga. E então você matou o amante dela, você foi para a cadeia. O amante foi para o cemitério e ela morreu de desgosto por sua causa. Agora, eu não tenho medo nenhum de você.
Eu morrendo de medo, né? Não tenho nenhum medo de você. E ele me segurou aqui. E aí eu lembrei que era 10h30 da noite. No escuro, embaixo de uma árvore, com um homem me agarrando aqui pelo pescoço. Naquele tempo não era muito legal. Eu aí disse a ele assim, e outra coisa, me solte. Porque passa alguém aqui, eu sou muito conhecido aqui no bairro, e vai perguntar, Divaldo, o que é isso? E até eu explicar que o elefante não era qualquer coisa, ele disse, por que tenho que soltar? Eu disse, porque eu estou lhe mandando. Ele me soltou. Eu disse, nossa. Ele ficava surpreso. Para encerrar, meus amigos, ele ficou muito meu amigo. Eu levei para o apartamento, fiz um omelete 11 da noite, porque depois do susto a gente tem muita fome. Tanto comia o ladrão como comia eu. Chamei um amigo, arranjamos emprego. Ele foi trabalhar e estourou meu guarda-costas. Como eu vinha saber? Eu fui falar em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. É um lugarzinho tranquilo. E então, estava aquele rapaz moreno, me olhando muito. E eu digo, meu Deus, eu acho que eu conheço esse rapaz. E aí veio uma pessoa e me abraçou. E ele gritou de lá, tio, eu manero ou derrubo? Eu digo assim, manere. Ele disse, porque eu sou seu guarda-costas. Era o ladrão. Virou meu guarda-costas. Até hoje, só que nos 2 últimos anos eu não fui ao Rio. Ele agora já é um cidadão, usa muita cerveja, então tem um corpinho engraçado de tonel, assim. E então ele me diz, mas tio Divaldo, como é bom o espiritismo. E há muito tempo eu perguntei, você ia me matar naquele dia? Ia, sim, senhor, porque ele estava em liberdade condicional. E eu era uma testemunha, então tinha que calar a testemunha. E eu lhe perguntei, por que você não me matou? Ele disse, olha tio, o senhor olhou para mim e disse assim, meu filho, eu não tenho medo de você. Eu me lembrei de minha mãe. Foi a única pessoa que me chamou de filho e que não me xingou e me tratou com misericórdia. Aí eu fiquei com pena de você. Daí, fiquei ali ao lado do senhor. E me tornei espírita também, porque eu pedi a um amigo para arranjar um emprego para ele. E o amigo foi lá em casa, meia-noite, com a esposa, e perguntou a ele, o que é que você sabe fazer? Ele disse, quase nada, porque eu fui preso 12 anos, agora estou em liberdade condicional. Mas sabe dirigir carro? Ele disse, sim, senhor. Ah, então vou lhe botar como chofer da minha mulher. Ela disse, Ave Maria. Eu então disse, não tenha medo. Ele já é um assassino. E muita gente ainda vai ser. Portanto, tenha certeza que com ele não há perigo, ele já é. A senhora já sabe. Pois ficou lá. Esse senhor era muito rico, ajudou, ele mora em Nova Iguaçu, o rapaz. Hoje é um senhor de idade, isso tem uns 30 anos. Da véspera de uma viagem que eu fazia a Johannesburgo, na África do Sul. As trevas, os obsessores, querendo impedir-me, jogaram sobre mim esse assaltante, que eu conquistei para ser meu sobrinho. Então é meu sobrinho até hoje. Está mais velho do que eu, porque ele bebe muito, eu não bebo. Ele faz muita farra, eu não faço. Então o organismo responde conforme é tratado. Daí quero deixar uma mensagem de paz, de bem-estar. Se tem alguma doença, é porque estão vivo. Ah, eu estou doente. Ai, que maravilha, estou vivo. Porque diz assim, graças a Deus eu não tenho nada, porque está desencarnado. Qual é a vantagem? Então, trabalhe para ter bem-estar. Estar bem com a vida. E em qualquer circunstância. Lembrem-se do Pai Nosso. Essa prece que Jesus nos ensinou. Que tem tudo. Tudo. Pai Nosso, que estais nos céus. Os céus é o infinito. Santificado seja teu nome. E aí vai. E nós vamos descobrir que todo mundo é nosso irmão, o ladrão, aquele que estimula os ladrões, o bandido. Somos irmãos. Uns mais instruídos, outros mais perversos. E nesta noite de evocações,
em que a doutrina nos diz que a vida é bela. Coloquemos o colírio da alegria na vida. Deixemos o pessimismo. Aquele olhar nosso, abrir a janela. Um amigo disse que é olhar de paisagem, né? A gente olha. Não vê nada. Veja o despontar de uma flor, o abrir de um fruto, a transformação de um inseto numa borboleta. Veja a água cantarolando. Veja o ar, sinta. Ouça o universo e pergunte: quem sou eu? E olhe na direção do infinito. E, acima de tudo, ore o Pai Nosso. Neste momento que vamos orar, pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares, a fim de aplicarmos a energia que proporcione bem-estar a todos nós. Nosso divino amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, diante de Ti, suplicando misericórdia para nós. Abençoa-nos, permitindo que os espíritos bons, os guias da humanidade, venham ter conosco. Que nos abençoem, que nos ajudem na grande jornada da redenção. Nós te pedimos, pelo nosso lar, pelas pessoas queridas, por aquelas que nos querem bem, assim como por aquelas que nos desejam mal. Pedimos-te pela nossa casa, tua casa, onde nos reunimos para amar e servir. Pelos que trabalham na mediunidade, nossos irmãos, pontes entre a terra e os céus. Também te pedimos pelos espíritos maus que nos perturbam, levando-nos a sensações desagradáveis. Mestre e amigo, ajuda-nos em nossos problemas de saúde, nossos dramas morais, nos desafios existenciais. Inspira-nos. Em Caná, transformaste água em vinho. Nós te pedimos que abençoes a nossa água, tornando-a medicamento salutar. Ó Senhor, temos tanta necessidade de paz, que haja paz em nosso coração, em nossos lares, em nossas vidas. Mas, sobretudo, que ao sairmos daqui, nos sintamos melhores do que quando chegamos. E sejamos acompanhados pelos guias e espíritos bons desta reunião. Em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima, encerramos a nossa reunião,
com votos de muita paz para todos. Está encerrada a nossa sessão.